E é justamente sobre alguns pontos, vou pedir o Jean para colocar na tela, que eu quero comentar com vocês. Que tipo de crente eu tenho sido, irmão? Eu tenho sido diante do meu Deus um crente Abraão ou um crente Ló? Os dois eram crentes. Os dois eram justos. Os dois, diz a Bíblia, eram tementes a Deus. Mas que tipo de crente que eu sou? Que tipo de crente você é? Eu sou um crente Ló ou eu sou um crente Abraão? Qual é o perfil dos dois? Além de os dois serem justos. Nós vamos ver agora. Bota naquela página, por favor. Primeiro ponto. Abraão, ele era um crente espiritual. E o Ló? O Ló, ele era um crente carnal. Os dois eram crentes, sim ou não? Porém, um era espiritual e o outro era carnal. E qual é a diferença entre o crente espiritual e o crente carnal? Está ali. Vamos ver? O crente, eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Vamos ler. Não, tá ruim, irmão. Tá ruim. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. A primeira diferença é essa. O crente espiritual, ele antes de ouvir pessoas, ele ouve a Deus. E o crente carnal, ele não ouve a Deus e ele ouve somente pessoas. Tem pessoas bem intencionadas? Sim, irmãos. Tem pessoas que vêm de Deus? Sim, irmão. Sim, irmão. Mas tem pessoas também que vêm camuflado como de Deus e do diabo? Tem demais. Hoje mesmo alguém me disse: pastor, eu quero confidenciar algo ao senhor e que o senhor não fale isso com ninguém, porque eu pedi fulano para que orasse por mim nesse problema, e fulano, nas minhas costas, procurou a pessoa que eu estava com um problema e falou: isso. Pastor, o que estava ruim ficou pior. Então, repare que a primeira diferença entre Ló e Abraão é que o Ló, ele dava ouvido às pessoas. Então, aqui vai o primeiro conselho para cada um de vocês, irmãos. Você pode ouvir pessoas, pode e deve ouvir pessoas de Deus. Mas antes de ouvir pessoas mesmo de Deus, procure ouvir a Deus. E como eu ouço a Deus? Como? Ouvindo a sua palavra. Amém? E também no meu quarto, quando dobro o meu joelho. Deus fala profundamente, intimamente ao nosso coração. Pessoas estão perdendo seu casamento, irmãos, porque estão ouvindo pessoas. Pessoas estão saindo da sua igreja porque estão ouvindo pessoas. Pessoas estão saindo da sua posição que Deus colocou porque estão ouvindo pessoas. E quando nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir pessoas, nós corremos um sério risco de ter um fim que teve o Ló. Eu vou falar lá na frente. O fim desse homem. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, adolescentes, jovens, obreiros e obreiras, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do seu Deus, antes de ouvir qualquer pessoa. Mas pastor, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, glória a Deus por isso.
mas ele não é maior, ela não é maior do que a voz do seu Deus. E outra coisa, irmãos, nós estamos trocando a voz da palavra pela voz da profecia. Não faça isso. Toda profecia tem que estar sujeita à palavra de Deus. Se não estiver sujeita à palavra de Deus, é da carne, não é do diabo. Eu creio em profecia, irmãos, e recebo qualquer profecia que vem do Senhor. Mas nenhuma profecia pode contrariar a palavra de Deus. Nenhuma. Então, o crente carnal, não tem ninguém que está aqui nessa noite, não. Ele está lá fora, está em outro canto. Ele ouve a voz das pessoas. Todos os conselhos, irmão, a gente ganha. Larga essa mulher, larga esse marido, ele faz isso contigo. Quantos conselhos a juventude deve ganhar na escola de uma coleguinha, de um colega? A sua mãe é chata, foge de casa, larga sua mãe, larga seu pai. Imagino que a nossa juventude deve ser flertada a todo momento com esse tipo de conselho do diabo. Mas quem é espiritual ouve a voz de Deus. E essa é uma das diferenças de Abraão e Ló. Abraão, irmãos, ele levou Ló já era um rapazinho. A Bíblia diz que Abraão, ele já tinha uma condição. O Ló não. O Ló, ele foi na aba do tiro. E tudo que ele conseguiu ganhar, enriquecer, ele se enriqueceu ao lado do seu tio. Primeiro ponto. O crente espiritual ouve a voz dos homens. Dos homens? De Deus. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com o crente. Essa mensagem não é para mim. Deus é tão bom que eu estudei essa mensagem. Eu disse, Senhor, se tiver alguém na igreja que não é crente, eu vou ter que mudar a minha mensagem. Porque eu sou assim. Se tiver um crente, irmão, se tiver um ímpio, eu posso ter estudado, preparar tudo. A minha prioridade vai ser bíblica. Trazer uma palavra de salvação. Às vezes não tem ninguém ímpio. Todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é crente. Abraão é crente logo. Deus é tão bom. Outra diferença, segundo ponto, Jean, passe aí, por favor. Vamos ler, irmãos. Guarde isso, grave isso na tábua do seu coração. Vamos ler. 1, 2. Vamos lá? 1, 2, 3. O crente espiritual anda por fé, e o crente carnal anda por vista. Que interessante, ó. O crente espiritual, ele anda por fé. E o carnal? E o crente carnal? Anda por vista. Olha que interessante. Os dois eram ricos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Até diz que os pastores de um contendiam com os pastores do outro. Ou seja, os dois tinham fazenda, tinham riqueza, tinham o mesmo poder. Qual é a diferença de um e do outro? É que o Abraão, ele andava por fé. E o justo Ló, ele andava por vista. Eles tinham a mesma condição, porém não tinham a mesma visão. O que é que eu aprendo, irmãos? Se você está andando com pessoas que não têm a visão de Deus, se você está se envolvendo e se relacionando com pessoas que não têm a visão de Deus que você tem, que vai o conselho? Largue, abandone, deixe. Porque se você deixar de andar na visão espiritual que Deus te deu, você vai andar na visão carnal da pessoa que está do seu lado. O crente espiritual, ele anda por fé. Você
alguém para nos atrapalhar? O crente espiritual, irmão, ele vê além desses olhos. O Abraão chegou para o seu sobrinho e disse: ó, está tendo briga com os meus empregados e com os teus empregados. Não tem como mais a gente caminhar junto. A gente resolver esse problema, nós vamos nos separar. Para onde você quer ir? Para onde você quer levar a sua fazenda, os seus empregados? Diz a Bíblia que o Ló, ele olhou as campinas do Jordão, lindas, maravilhosas, verdejantes. Ele olhou e disse para o seu tio: eu quero aquela parte, eu quero ir para aquele lado ali, ó. Repare que o que enche o coração de Ló é aquilo que ele vê com seus olhos carnal. O Abraão sabia que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, o Senhor ia colocar o dele. O crente que anda por fé, ele é assim, irmãos. Aonde ele vai, ele dá fruto. Pode colocar ele dentro da masmorra, como colocaram José, lembra? Dentro do cárcere, José estava produzindo revelação e visão e interpretando sonhos. Acabou José, acabou nada, irmão. O crente que anda pela fé, ninguém pode dar fim à vida dele. Alguém olha para você e diz assim: você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem está dizendo isso é gente que anda com esses olhos. Aí diz que você não vai conseguir, que fulano não vai deixar a droga, que ciclano não vai deixar a prostituição. Não aceite isso na sua vida se você é um crente que tem a visão espiritual. Isso é a visão de crente carnal, irmão. Crente carnal não vê solução, não vê saída em nada. O crente espiritual, não, quanto pior a situação, mais fé ele tem de que a solução está perto. Então guarde isso. Segundo ponto de diferença entre Ló e Abraão é que o Ló andava com essa vista aqui, ó. A gente anda, nós andamos com essa vista, mas para algumas coisas, para viver a vida social. Mas quando se trata de Deus, irmãos, a nossa visão tem que ser a visão espiritual que Deus nos deu. Deus deu visão espiritual para você aqui? Tem crente nessa igreja que tem visão espiritual? Olha, você tem crente nessa igreja que tem visão espiritual? Levanta a sua mão e glorifica a Deus. Então, aqui dá mais uma diferença entre o Ló e o Abraão. O Ló era crente, mas era um crente carnudo. O Abraão não. Ele tinha uma visão transcendental que ia além do horizonte. E quando o Ló olhava assim, assim, a campina do Jordão, o Abraão olhava assim, ó. Aleluia. Consagre os seus dias ao Senhor. Consagre o seu amanhã ao Senhor. Mas pastor, está tão difícil. Pastor, parece que não tem jeito. Pastor, parece que não tem saída. Parece que quanto mais eu caminho, mais piora. Ah, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, é muito mais do que você pediu, do que você pensou e do que desejou o seu coração. Não perca a sua visão espiritual. Mais um ponto, que é o terceiro ponto. Vamos ver o terceiro ponto. O crente, lê, irmão, 1, 2, 3. O crente espiritual, ele anda com o poder de Deus e não do mundo. O crente espiritual, ele anda no mover de Deus e não do mundo. O que isso significa, irmãos? A Bíblia diz que nesse período, a ordem do Senhor sempre foi para Abraão:
Nunca se estabeleça em um lugar fixo, mas sempre aonde você for, erga a tenda. Tenda é uma morada passageira. Tenda é uma morada transitória. Ou seja, você está aqui, mas ao mesmo tempo que está aqui, amanhã tu vai estar lá. E quando eu separei esse tópico 3, o crente espiritual para não mover, é no mover de Deus. O que significa, pastor? É que tem crente que ele é justamente como Ló. Ele fixa os seus olhos, ele coloca algo no seu coração, e mesmo tudo dando errado, ou ele indo para o buraco, ele não quer se mover do seu lugar. E qual era a ordem do Senhor para Abraão? Erga a tenda hoje. Hoje tu vai ficar aqui. Amanhã tu vai para lá. Depois de amanhã tu vem para cá. Porque quem movia a vida de Abraão era Deus. Quem direcionava Abraão era Deus. Quem orientava Abraão era Deus. O Ló não. O Ló disse: eu tenho ouro, tenho prata, tenho dinheiro, tenho empregado. Eu vou ficar andando no meio do deserto fazendo o quê? Eu vou ficar pegando sol, chuva no meio do deserto? Não. Eu vou fazer uma boa casa em Sodoma e Gomorra e vou ficar lá com as minhas 2 filhas e vou viver a minha velhice. Provérbio capítulo 16 diz assim: do coração do homem são as preparações da vida, mas a resposta final vem da boca do Senhor. O que isso significa, irmão? Você pode fazer um monte de plano. Se o plano que você faz aqui não vem daqui, esse plano é um plano de fracasso. O plano que brota aqui no meu coração, no teu coração, ele tem que ser um plano que está sujeito à vontade de Deus. Ah, porque eu quero fazer, é porque eu vou fazer, é porque eu vou fazer. Irmão, para de deixar o eu tomar conta do seu coração. Você não vive dizendo que você não vive mais, mas que Cristo vive em você. E por que eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, eu vou meter a mão? Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me levar, se Deus me usar, muda, irmãos, muda. Então, seja um crente espiritual, não seja movido pelas circunstâncias, mas seja movido ou movida pela vontade de Deus. Glória a Deus. Nós pregamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu não sei o que é amanhã, mas Deus sabe. Eu já quebrei algumas vezes a minha cara, irmãos, por querer que o meu mover prevalecesse em mim e não o mover de Deus. Eu não sei você, mas eu, Carlos José Graça de Carvalho, eu tenho um dono. Você tem um dono? Alguém aqui é servo de Deus no Senhor? Levante a mão. Quem é servo e tem um Senhor, já não é dono da sua própria vida, mas sim o Senhor. Vamos andar? O tópico 4. Vamos ler. Olha isso aí, irmãos. O 4, vamos lá. O crente espiritual, ele é grato em tudo. E o carnal? E o carnal? Quando Abraão e Ló se separam, olha que interessante, irmãos.
Sodoma e Gomorra, vão sequestrar Ló. Vão levar. Ele está onde? Ele está lá do outro lado. E não foi nenhum fofoqueiro que foi lá dizer para Abraão: ó, pegaram o seu sobrinho Ló. Não, não foi não. Sabe quem foi lá no quarto de Abraão? Foi ele. Ele, o Todo-Poderoso, foi lá no quarto de Abraão e disse: Abraão, ó, o seu sobrinho está preso. Está passando perrengue. Ele precisa do seu socorro e da sua ajuda. Abraão faz, se consagra e parte para libertar o seu sobrinho. Ele consegue derrotar 4 reis e liberta o Ló. Quando Abraão consegue essa vitória, sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar o homem de Deus, homem chamado Melquisedeque, rei de Salém. E ele vai ofertar a Deus, dizimar a Deus pela vitória que Deus deu a ele através da vida do sobrinho. E o que o sobrinho vai fazer? Vai voltar para a mesma terra. A terra de Sodoma e Gomorra. Essa é a diferença. O crente espiritual, antes dele e depois dele, e quando termina ele, vem o Senhor. O crente grato, ele é grato por um copo com água. Hoje nós temos crentes na igreja aqui, dorme sem orar, acorda, não ora, vai para a rua, para a escola, não ora, come um belo prato de comida e não ora, bebe uma Coca-Cola bem gelada e não ora, recebe um auxílio Brasil de R$600, não agradece. Gente que na igreja você ajuda de ponta a ponta, irmãos, mas quando sai da igreja ainda consegue falar mal da igreja e mal do pastor. Eu nem ligo, irmãos, porque eu sei que esse tipo de crente é crente carnal. Porque o crente espiritual, irmãos, ele é grato no pouco. Tem que dizer assim: pastor, eu não dou dízimo porque o meu dízimo é muito pouco, o meu dinheiro é muito pouco. Você não dá dízimo porque você não é grato a Deus. Não é porque ganha pouco. Quem não entrega o seu dízimo ou não oferta a obra do Senhor voluntariamente, não é porque não tem condição. É porque você não é dono do seu dinheiro, mas o dinheiro é seu dono. A Bíblia diz que do bom tesouro o homem tira o que? Do seu coração. Do seu coração o homem tira o bom tesouro. Você come, bebe, compra roupa, compra sapato, né? Compra elétricos novos, móveis novos, vai ao cinema, né? Vai tomar um sorvete, vai no parque. Mas na hora de chegar junto na obra de Deus, você, ó, é ingrato. Você é crente Abraão ou você é crente Ló? O Abraão, irmãos, a vitória que Deus deu não foi para ele, Abraão, foi pelo sobrinho, pela vida do sobrinho. Mas ele foi lá, ó, agradecer a Deus. E o Ló não, ele voltou. Seja crente Abraão, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz assim: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. 3 frases Jesus vai dizer no grande dia. Quantas frases? Para cada crente que for salvo. Quantas frases? 3 frases. A primeira frase, naquele grande dia, o Senhor vai dizer para crente Abraão. A primeira frase é a frase da aprovação. Servo bom e fiel. A segunda frase que Ele vai dizer para o crente Abraão: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A frase da promoção. A terceira e última frase que o crente Abraão vai receber do Senhor é
a fase da recompensa. O céu está aqui. Você vai olhar para o crente Abraão e vai dizer para ele: entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Fase da aprovação, da promoção e da recompensa. Mas só para quem é crente Abraão. No Salmo 103, versículo 2, pode deixar aí que eu vou ler aqui, Jean. O que está escrito lá no Salmo 103, versículo 2? Olha o que diz, irmãos. Salmo 103, versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós estamos esquecendo de tudo que Deus tem feito para nós. Nós somos tão ruins, mas tão ruins, que até para contar o que Deus está fazendo em nossa vida, a gente não vem aqui na frente contar. De tão ruins nós somos. Mas vamos andar, para a gente ver o quinto ponto de diferença entre Abraão e Ló. Vamos ler, irmão. O crente, vamos lá? Vamos? O crente espiritual, ninguém está vendo na tela não? Por que Deus, quando Ló foi preso, não foi avisar as filhas de Ló? Por que Ló, quando foi preso, Deus foi avisar Abraão? No primeiro tópico diz o quê? No primeiro tópico, que quem é espiritual ouve a voz de Deus. E aqui no quinto tópico, ó, primeiro tópico, o crente espiritual ouve a voz de Deus. Olha o quinto agora, filho. Olha o contraste, é o contrário agora. O crente espiritual, Deus ouve ele. Viu como é que é a via? É uma via de mão dupla. Sabe por que Deus não ouve muita gente? Porque muita gente, o que está escrito ali? Por que Deus não ouve muita gente? O crente espiritual, Deus ouve ele. Já o carnal, Deus, são crentes carnal. Pastor, eu estou orando há tanto tempo. Deixa eu pegar a toalhinha, que eu fui uma toalhinha de presente personalizado, irmãos. Deus abençoe. A irmã que me presenteou nessa toalha. Estou falando de gratidão, não estou nada mais do que pegar desse plano e falar, né? Gratidão nos mínimos detalhes, irmãos, gera em nós uma riqueza imensa. Porque nós somos naquilo que é muito, o que nós somos naquilo que é pouco. É como eu acabei de falar. A gente esperando ganhar 10 mil reais para dar um dízimo de 1.000. Se não dá um dízimo de 100, para dar um dízimo de 1.000, difícil. É difícil, doutor? Não é difícil, é impossível. Se você não consegue tirar um dízimo de 60 reais dos 600 que você ganha, você acha que vai tirar um dízimo de 1.000, de 10 mil? Não vai ter. Irmão, seja grato a Deus. Quantos aqui tem uma casa? Foi Deus que te deu. Quantos aqui tem um casamento feliz, abençoado? Foi Deus que te deu. Quantos aqui tem comida na mesa para comer todos os dias? É Deus que está te dando. Quantos aqui estão com saúde? É Deus que está te dando. Nós precisamos de motivos, além desse que eu citei, para ser grato a Deus, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Precisamos de mais motivo? Sim ou não? O crente que Deus ouve é o mesmo crente que Deus ouviu. Por que Elias falou assim para Acabe? Segundo as minhas palavras, eu digo a você que não vai chover durante 3 anos e meio sobre a terra de Israel. Porque Elias sabia que o mesmo Deus que ele ouvia era o mesmo Deus que ouvia ele. Por que muito tempo já não ora mais? Porque nem ele mais acredita que Deus ouve a oração dele. Ei, irmão, irmã,
Deus ainda ouve. Deus ainda ouve. E João, eu vou ler esse texto aí, João 9, olha só que interessante, João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Toca o nome do seu irmão aí. Deus ainda está te ouvindo, querido. Diga para o seu irmão aí. Deus ainda está te ouvindo, querido. Diga para o seu irmão. Deus ainda está te ouvindo. Para a gente terminar o sexto e sétimo dia. O sexto ponto, eu quero destacar entre Ló e Abraão. Sexto. Glória a Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Isso também vai falar muito comigo com você, irmãos, porque hoje em dia está muito difícil essa diferença de Abraão e de Ló. Os dois eram justos, porém um tinha misericórdia no coração e o outro não. A Bíblia diz que bem-aventurados são os, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão a perdição. Porque eles alcançarão. Olha aqui, olha para cá, estamos terminando, falta mais um ponto. O crente espiritual, ele é misericordioso. E o carnal é ruim. Todo mundo conhece aqui a passagem, a parábola do bom samaritano. Ele não era bom. Ele não era bom, sabia disso? Bom ali na passagem era quem? Era quem? Era o levita e o sacerdote, que era crente como eu e você. Estava lá o moço caído no chão, machucado, ferido, morrendo. O levita passou, olhou e disse: está assim porque merece. Aí veio o sacerdote, olhou para o moço caído, machucado, sangrando e disse: não é o meu povo. Aí veio o samaritano, que era inimigo daquele povo, daquele homem que estava caído. Parou, tirou da sua sacola bálsamo, colocou sobre a ferida do homem que estava machucado, ferido. Aí, não satisfeito, ele falou assim: caramba, eu tenho compromisso, eu tenho que chegar naquele compromisso, mas eu não posso largar esse homem aqui. Pegou ele, colocou lá nas costas, foi lá no hotel, alugou um hotel, pagou e disse: cuida dele, porque eu estou indo a viajar, mas eu vou voltar e vou pagar o que for preciso. Aí a Bíblia diz que ele então virou um bom samaritano. Mas o bom naquela parábola ali, irmãos, era eu e você, o levita, o sacerdote. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e irmã? O crente espiritual, ele usa de misericórdia. O crente espiritual, irmãos, ele não só ama quem ama ele, ele ama quem odeia ele. Nós temos coragem de ir para uma barraca, de falar para o pinguço, para o homem que bebe, que fuma, que rouba, né? Dizer para ele: larga essa vida, Jesus te ama e tem um plano lindo na sua vida, maravilhoso. Nós usamos de um amor com ele e nós não usamos 10% do irmão da nossa igreja. Se o irmão cai, a gente pisa no pescoço e fala: morre, desgraçado, morre, tu pecou. Nós somos assim, irmãos. A misericórdia que nós queremos que Deus use conosco, nós não usamos com o nosso irmão, com a nossa irmã. Falamos muitas das vezes sem pensar. Não quero saber o que ele vai achar, o que ela vai achar, eu vou falar mesmo. Ainda fala assim: eu sou sincero. Irmão, falar o que vem na tua beira não é sinal de sinceridade, é sinal de ignorância. Porque o crente sábio, ele não destrói com as suas palavras, mas ele constrói.
O crente sábio, ele não manda embora pessoas da sua vida, ele atrai pessoas da sua vida. Deus tem misericórdia de mim, não está tendo misericórdia de ninguém, irmão. Ah, pastor, mas ele merece, mas ela merece, mas você não é juiz. Eu não sou juiz, nós somos juiz. O Senhor nos chamou como Ele sabe tanto. Para colocar o ferido aqui, ó. E dizer para o ferido, você não está sozinho não, tá, querido? Olha, conta comigo, eu não tenho muito não. Mas o pouco que eu tenho, eu vou dividir contigo. Ó, o pouco que eu tenho, eu vou caminhar contigo. O pouco que eu tenho, eu vou contigo até o final. Não, irmãos, nós estamos indiferentes à dor do outro. Nós estamos com essa indiferença. Hoje o católico consegue ser mais misericordioso do que nós. Eu vou até falar fora do microfone para não dar glória para eles. Mas o católico hoje, roxo, ele consegue ser mais misericordioso do que nós, que somos crentes, que conhecemos a verdade. Eu e Mário. Eu chegar lá e falar, ô pastor Carlos, você abriu a sociedade com o Magno, naquela empresa, e o Magno quebrou, não tem mais dinheiro nenhum. E para piorar, ó, venderam ele. Aí eu ia falar o quê? Ele que escolheu esse caminho, ele se vive para lá. Era ele que Abraão tinha que falar com Deus. Senhor, foi ele que escolheu esse caminho. Mas o quê? O meu sobrinho, Deus? Não é possível, Senhor. Eu vou ajudar ele. Senhor. E foi lá, irmão. O vizinho, o sobrinho que decidiu viver aquela vida dele. Qual é o nome disso? Misericórdia. E o Senhor Jesus disse que somente os que usam de misericórdia alcançarão o quê? A misericórdia. Pare de olhar para o seu irmão com esse olhar de juiz. A Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Sabe o que é isso? O céu que você vai entrar, que eu vou entrar, não é nosso mérito. É por causa dele. As meninas cantam, né? É por causa dele. É por ele. É por meio dele. É por causa dele. Eu sempre digo aqui, ó, a pessoa só consegue se aproximar de mim um pouco porque eu tenho Jesus. De você tem que ter Jesus. Mas se Jesus sair, você fede. Nós fedemos, irmãos. O que deixa a gente cheiroso? Jesus. Mas se ele sair de nós, acabou o carro, acabou você. Então, quantos aqui querem misericórdia de Deus todos os dias? Use de misericórdia com o seu irmão, com a sua irmã. Por mais que ele não preste. Por mais, irmão. Eu sei que tem filho, vou terminar aqui. Eu sei que tem filho que não merece a mãe que tem. Não merece. Mas tenha misericórdia dele, mãe. Pai, tenha misericórdia dele. Eu sei que tem marido que não merece a esposa que tem. Mas tem misericórdia, mulher. Tem misericórdia. Eu sei que tem esposo que não merece algumas esposas que tem. Mas tem misericórdia. Porque somente tendo misericórdia, irmãos, que nós vamos alcançar também a misericórdia de Deus. Para terminar, João 7, vamos ler, irmãos, o 7 aí, 7 pontos de diferença entre Ló e Abraão. A gente termina aqui, vamos lá? O crente espiritual espiritual gera a bênção para ele e para os outros. Já o carnal, maldição. Qual era a diferença de Abraão e Ló? Muitas diferenças. Era um justo, um crente, mas
tinham muitas diferenças. E a sétima e última diferença deles é que um era bênção. E além dele ser bênção, ele era bênção também na vida de outras pessoas. Já o outro era um problema. Tem gente, irmãos, que além de não ser bênção na vida de ninguém, ele é um problema na vida de pessoas. Muito problema. A Bíblia diz que Abraão gerou quem? Isaac. Isaac dá linhagem a Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Abraão era bênção para ele, foi bênção para o sobrinho, foi bênção para o mundo. Hoje eu e você somos filhos de Abraão pela fé. E o Ló? O Ló. Você conhece a história? Eu vou resumir aqui. Voltou para Sodoma e Gomorra. O mãe falou: Ló, sai fora que o Senhor vai destruir tudo. A Bíblia é que ele demorou em sair da cidade. Por quê? Porque o seu coração estava na cidade. Ele diz a Bíblia: mulher, vamos embora, filha, vamos embora. E aí, vocês conhecem a história, o Ló vai correndo na frente, as duas meninas atrás, e a mulher mais atrás ainda vai fazendo assim, ó, corri um pouquinho, olhava para trás, corri um pouquinho, olhava para trás. Aí daqui a pouco o que aconteceu? Ela virou o quê? Uma estaca de sal. E a fazenda de Ló? Queimou no fogo. E os empregados de Ló? Queimou no fogo. E o dinheiro de Ló? Queimou no fogo. E para onde Ló foi? A Bíblia diz que ele foi morar dentro de uma caverna. Que pode, um homem poderoso, um homem rico, um homem próspero, agora está morando dentro da caverna com as suas duas filhas. Olha só, termina aqui, irmão. Enquanto Abraão está lá gerando Isaac, gerando bênção para a família dele, para o mundo inteiro, o Ló está dentro da caverna. E as filhas estão fazendo assim com ele: pai, pega isso aqui, ó. A Bíblia diz que elas embebedaram o pai e se deitaram com o pai. E elas geraram filho ao pai. Geraram 2 filhos, Amon, e o nome do outro, deixa eu ler aqui para não errar, gerou Amon e Moabe. As próprias filhas tendo relação com seu pai. Geraram 2 tristes nações, os Moabitas e os Amonitas. 2 nações que até hoje dão trabalho a Israel, porque são frutos de maldição. Quando você não é bênção, você é maldição. Quando você não está em Cristo, você está no diabo. Quando você não está no amor, você está na dor. Essa é a realidade. E termino dizendo: que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente você é? Eu sou, irmãos, eu quero ser e eu vou me esforçar para ser um crente Abraão. Amém? Eu sou e eu vou me esforçar e eu quero ser um crente Abraão. Muito triste o fim da vida de Ló. Morreu debaixo de maldição, na pobreza, no caos, no meio do pecado. Tudo isso porque deixou de ser um crente espiritual e passou a ser um crente carnal.